Louvado seja Deus pela sua vida, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Estou passando por aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Quero falar nesse dia de hoje sobre chaves de sabedoria que me levam a ter sucessos diários e conquistas diante de Deus, crescer diante de Deus, avançar, conquistar. Fica comigo e seja abençoado no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4 é o texto que nós vamos ler, o texto que nós vamos trabalhar. No verso 25 e 26 diz assim: olha sempre para a frente e mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre as tuas escolhas, sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. O nosso propósito é mostrar para você, nessa manhã, nesse dia de hoje, que existem chaves espirituais que me alinham com a vontade de Deus, que me levam a conquistar, que me levam a crescer diante do Senhor. Eu quero compartilhar com você essas chaves nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, no versículo 25 e 26, ela nos apresenta aqui chaves importantíssimas, que se nós compreendermos e entendermos, nós vamos conquistar. Muitas pessoas estão paralisadas, muitas pessoas estão paradas, muitas pessoas estão acomodadas, reclamando das situações, reclamando de outras pessoas, reclamando do governo, reclamando de si mesma e não fazem nada para avançar. Mas a palavra nos mostra chaves espirituais que, se nós aplicarmos em nossas vidas, nós seremos poderosamente abençoados. Primeiro, a palavra do Senhor diz assim: olha sempre para a frente. Louvado seja Deus. Olha só que palavra abençoada. Olhe sempre para frente. Primeira pergunta que eu quero deixar é: para onde você está olhando? Para onde nós estamos olhando? Para onde você está olhando nesse momento? A palavra do Senhor diz: olha sempre para a frente. Notamos que os objetivos, os alvos, os sonhos, as promessas sempre estão à nossa frente. Estão à frente, nunca atrás. A nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé é em direção à frente e nunca para trás. Não devemos voltar atrás, mas sempre ser direcionados à frente. Paulo, escrevendo a Filipenses, capítulo 3, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Qual atitude o apóstolo está tomando? Qual é a atitude que ele toma? Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, uma coisa faço, essa atitude eu faço, esquecendo das coisas que estão atrás de mim, que ficaram para trás. E o que eu faço? Eu avanço para onde? Para aquelas que estão adiante de mim. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou olhando para frente. Não importa o meu tropeço do passado, não importa como eu vivi no passado, não importa se eu fui um perseguidor de igreja no passado, se eu mandava aprisionar cristãos no passado, não importa o que eu fiz de errado no passado, não importa. Eu estou colocando a minha vida na presença de Deus e eu estou deixando o meu passado de lado, porque o nosso passado está na cruz de Cristo, mas eu estou olhando para frente. Então é para onde nós devemos olhar para frente. As promessas de Deus estão à nossa frente, não estão atrás de nós, elas estão à nossa frente. Nós devemos olhar para a frente. Jesus é o general que vai à frente, ele está à nossa frente. Então nós devemos estar olhando para onde? Nós devemos estar olhando para frente. Mais uma vez, eu quero perguntar para você: para onde você está olhando? Tem muitas pessoas que estão presas ao passado. Elas não conseguem avançar, por quê? Porque elas estão olhando para trás. Elas estão se lamentando por causa de coisas que fizeram a vida inteira. Elas estão se lamentando por causa dos seus infortúnios, estão se lamentando ainda por causa dos seus fracassos, estão se lamentando por causa das suas dores, estão se lamentando porque alguém fez mal a ela e elas estão presas ao passado. Eu quero dizer para você que eu estou aqui para dizer que é para você olhar para frente. Coloca seu passado, entrega seu passado ao Senhor Jesus. Coloca seu passado na cruz de Cristo. Se arrependa se for necessário, peça perdão, mas olhe para frente, siga em frente. Então é necessário você deixar o passado para trás, entregar nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós muitas vezes estamos falando mais dos nossos erros, falando mais dos nossos fracassos, nós estamos falando mais daquilo que fizemos de errado, do que falamos das promessas de Deus. As promessas de Deus estão diante de nós, estão à nossa frente, mas muitas vezes nós estamos ainda presos ao passado. Ninguém que caminha na rua caminha olhando para trás, porque se nós caminharmos olhando para trás, você vai sofrer um acidente, logo você vai tropicar, logo você vai cair, logo você vai bater em algum lugar. Então é necessário olhar para frente. Primeira chave, olhe para frente. Olhe para frente, não fique olhando para trás. Segundo, a palavra do Senhor diz: mantenha seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Mantenha o seu olhar fixo. Quando diz manter o seu olhar fixo, é para que eu não perca o alvo. É para que eu não perca o objetivo de vista. Você tem um objetivo? Você tem um alvo? Aonde você quer chegar? Se você não tiver um alvo, se você não tiver um objetivo, se você não tiver uma meta, você não chega a lugar nenhum. E a palavra do Senhor está dizendo: mantenha o seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Isso indica que a nossa vida cristã, a nossa vida terrena é de caminho para frente, para que a gente possa avançar, conquistar, naquilo que se refere à nossa salvação, na nossa vida com Deus. Nós devemos manter os nossos olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Hebreus 12, 2 diz para nós mantermos o nosso olhar fixo, aonde? No autor e consumador da fé. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas e mantinha o seu olhar fixo em Jesus Cristo, qual era o seu objetivo? Era ir até Jesus. Qual era o seu foco? Ir até Jesus. Então ele mantinha o seu olhar fixo em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar a tempestade, começou a olhar, a perceber o vento, as ondas, ele começou a afundar. É aí que nós muitas vezes perdemos o milagre, perdemos o mover. Por quê? Porque nós começamos a olhar as coisas que estão à nossa volta. Nós começamos a nos distrair. Se você tem um alvo, tem um objetivo, mantenha o seu olhar fixo nisso. Declare no seu coração aonde você quer chegar. Coloque o seu olhar fixo em Jesus. Mas se você precisa de algo para a sua vida diária, se você precisa de uma cura, faça com a mulher do fluxo de sangue. Decida: eu vou tocar Jesus, eu vou ser curada. E não se distraia. Vá ao encontro, não desista, persevere, lute, ore, clame. Se mantenha fixo naquilo que você deseja. Segunda chave é manter o olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Eu lhe pergunto, para onde você está olhando? Você tem um objetivo? O que está distraindo você? Ajuste seus olhos. Ajuste sua vida com a vontade do Senhor. Terceira chave. A palavra do Senhor diz: reflete sobre as tuas escolhas. Isso é muito poderoso. O que nós já temos escolhido. O Senhor disse para o povo de Israel: hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Vocês vão escolher. Se vocês escolherem a bênção, se você escolher aquilo que eu estou dando para vocês, vocês vão viver felizes. Vocês vão permanecer na terra que eu prometi a vocês. Mas se vocês escolherem o pecado, se vocês escolherem aquilo que é errado, se vocês deixarem a palavra de lado, vocês não vão permanecer na terra. Deus disse: escolha. Vocês têm a oportunidade de escolher o que vocês desejam. O que nós temos escolhido para a nossa vida? A palavra do Senhor diz assim: reflete sobre as suas escolhas. Então cabe a mim refletir sobre as minhas escolhas. Vamos parar para pensar. Nós muitas vezes estamos sofrendo, mas por que eu estou sofrendo? Muitas vezes o relacionamento não está dando certo, mas por que o meu relacionamento não está dando certo? A minha vida com Deus não está como eu gostaria que tivesse, mas por que minha vida com Deus não está como eu gostaria que tivesse? Quais escolhas que eu tenho feito? Aí nós dizemos assim: mas eu gostaria de ter mais fé, eu gostaria de ser mais usado, eu gostaria de ter mais unção, eu gostaria de ser mais abençoado. Mas vamos parar para pensar. Medite sobre as suas escolhas. As minhas escolhas têm me levado para onde? Qual o lugar
que as minhas escolhas têm me levado? Para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Nesse período que nós vivemos, muitas pessoas estão colocando simplesmente a desculpa de não ir na igreja, por quê? Por causa de um vírus, do vírus do corona. Mas nós temos que entender também, temos que ter a cautela, temos que ter o cuidado, mas não podemos deixar a nossa fé esfriar. E muitas pessoas nesses dias estão simplesmente esfriando espiritualmente, estão dizendo, mas eu não queria ser assim. Mas qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? E a palavra do Senhor diz, reflete sobre as suas escolhas. As nossas escolhas trarão resultados. Olha só, as minhas escolhas trarão resultados presentes. As minhas escolhas trarão resultado para o amanhã, para o futuro e trarão resultados para o futuro, né? Para a eternidade. Então hoje nós somos o resultado das minhas escolhas. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Você é o resultado das suas escolhas. Nós somos o resultado daquilo que temos escolhido. E a palavra do Senhor diz, medita, reflete sobre as suas escolhas. Nós temos que parar e pensar, o que nós temos escolhido? O que eu tenho escolhido para a minha vida, para a minha casa? Lembrando que as minhas escolhas não só afetam a minha vida, mas também afetam aqueles que estão próximos de mim. Então Deus nos dá a condição, o direito, nos dá a permissão, nos traz a chave de sabedoria para que a gente possa meditar nas nossas escolhas. Medite naquilo que você tem escolhido para a sua vida. E se as suas escolhas não estão de acordo com a vontade de Deus, Deus nos está nos dando a oportunidade hoje de alinharmos as nossas escolhas com a sua vontade. E para continuar e para encerrar, chegando no final, a palavra do Senhor diz assim ainda, quarto ponto para encerrar, reflete sobre o caminho que você anda. Isso é poderoso. Reflete sobre o caminho que você anda. O caminho que nós andamos, ele vai nos levar a algum lugar. O caminho que nós estamos pisando trará resultados para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz assim, reflete sobre o caminho que você está andando. Nesse dia de hoje, que caminho você tem trilhado? Qual o caminho que você tem andado? O caminho que você tem trilhado, o caminho que eu tenho trilhado, tem me levado à conquista ou à derrota? O caminho que eu tenho trilhado tem me levado para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? O caminho que eu tenho trilhado, que eu escolhi andar, ele tem me levado a ser cheio do Espírito Santo ou a cada dia mais vazio do Espírito Santo? Então eu devo fazer o quê? Refletir sobre o caminho que eu estou andando. O caminho que eu ando vai me levar a algum lugar. Sempre vai me levar a algum lugar. O caminho do pecado vai me levar à destruição. O caminho do pecado me levará a consequências que eu não gostaria de ter. Mas o caminho da palavra de Deus me levará ao sucesso. O caminho que é Jesus Cristo me levará ao Pai. Eu tenho que determinar, eu tenho que escolher o caminho certo para andar. Jesus falou a respeito do caminho. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim no versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição. Olha só, e amplo é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Qual o caminho da perdição que muitos têm entrado? O caminho, a porta ampla, né? O caminho que leva à perdição. Então muitas pessoas têm escolhido esse caminho, o caminho fácil, a porta ampla, o caminho dos desejos simplesmente da carne. Mas só que esse caminho tem levado aonde? Esse caminho tem levado as pessoas à perdição. O versículo 14 diz, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Então, dois caminhos, um caminho que leva à bênção, um caminho que leva à perdição. Pergunta, que caminho eu tenho trilhado? Qual o caminho que eu estou andando? O caminho que me leva ao sucesso? O caminho que me leva à bênção? O caminho que me leva a Deus? Ou o caminho que me leva à perdição? A palavra do Senhor diz assim ainda, Provérbios capítulo 14 e o versículo 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser os melhores, opções de vida. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores continua aqui. Há caminhos que ao ser humano parecem ser
as melhores opções de vida, mas no final conduz à morte. Veja bem o que a palavra está dizendo, que muitas vezes, para o entendimento do homem, enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parecem ser as melhores opções de vida. O jovem muitas vezes diz, esse é o melhor caminho, essa é a minha melhor escolha, mas o final conduz à morte. Que caminho eu tenho trilhado? Que caminho eu tenho andado? A palavra do Senhor diz, reflete sobre o caminho que você anda, reflete sobre as suas escolhas, reflete sobre o caminho que você está andando. Qual o caminho que nós estamos andando? O caminho que eu estou andando tem me levado a mais de Deus? O caminho que eu estou escolhendo tem levado a minha família a ser abençoada? O caminho que eu estou andando tem me fortalecido? Com essa palavra eu quero encerrar nesse momento. Nós temos hoje aqui, nessa manhã, o horário que você vai ver esse vídeo, essa ministração, 4 chaves de Deus para a nossa vida. Olhe para frente. Mantenha o seu olhar fixo aonde você quer chegar, no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre as suas escolhas e medita no caminho que você tem andado. Pense, reflita no caminho que você tem andado. Se as nossas escolhas têm nos levado a um lugar que nós não gostaríamos de estar, se hoje nós não somos aquilo que talvez nós estamos vivendo, você está vivendo, não é os seus sonhos ou algo que você pensou, eu não queria estar assim. Reflita se não tem a ver com seus caminhos e com suas escolhas. Mas se a nossa vida hoje está bagunçada, Deus está nos dando a oportunidade de alinharmos a nossa vida com a sua vontade, para que a gente possa ser bem-sucedido na vida diária e na vida com Deus. Eu quero orar por você nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus, Senhor amado, que essa palavra possa alcançar vidas nesse momento. Eu não sei a situação dessa pessoa que me ouve, Pai. Eu não sei, Senhor amado, como ele está nesse momento. Se a vida está bagunçada, se ele está sem direção. Mas, Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor está nos dando um norte. O Senhor está nos dando, Senhor amado, chaves de sabedoria, Senhor, nesse dia de hoje, para que possamos ser abençoados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que toda opressão maligna, toda obra de Satanás, toda obra, Senhor amado, que aprisiona essa vida caia por terra. E eu oro nesse momento para que essa vida, Senhor, seja despertada e alcançada agora mesmo, em o nome do Senhor Jesus. E ela se levante, Senhor amado, para vencer, para a glória do Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Fica na bênção de Deus, até a próxima palavra de sabedoria, em nome de Jesus.